As vagas para programas de trainees são algumas das mais desejadas do mercado de trabalho. Bons salários, que vão aí de 7, 8 mil até 14, 15 mil reais por mês no início da carreira, né, os salários bastante altos, com muitos benefícios, uma estrutura de carreira organizada para o crescimento, para adquirir cargos de gestão cedo, ganhar novas responsabilidades, muita exposição dentro da empresa. São vários os benefícios de um programa como esse, o que faz com que muita gente queira para poucas vagas e o processo seja bastante difícil. Então, no episódio de hoje do BTC Journal, eu vou explorar um pouco o quão difícil é ser aprovado ou aprovada num programa de trainees hoje e o que pode ser feito a respeito para você que tem interesse eventualmente num programa desses, como você pode se preparar melhor. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou sócio da BTC, instrutor de negociação, comunicação, soft skills, e no episódio de hoje a gente vai falar sobre o quão difícil é ser aprovado no processo de trainee e como fazer para aumentar suas chances. Bom, programas de trainee são altamente desejados pelo público da BTC também. A gente tem cursos voltados para o público que está entrando no mercado de trabalho e boa parte deles tem interesse ou em passar num programa de trainee numa grande empresa, ou numa consultoria estratégica, ou em mercado financeiro, que são áreas que promovem remunerações muito competitivas, né, muito altas, uma carreira com um crescimento também bastante próximo, consolidado, muitas vezes acelerado, e né, que tem como característica principal talvez a dificuldade de entrar. Né? E claro, o trabalho, muitas vezes, a dificuldade do trabalho, altas cargas horárias e tal. Enfim, esses são outros problemas que a gente vai tratar eventualmente em outro episódio. Né? Aqui eu quero falar especificamente de programas de trainee, da concorrência nos principais programas de trainee e do que pode ser feito a respeito. Então, eu vou separar aqui o nosso papo em três tópicos. Né? Então, a gente vai abordar o quão difícil é passar no programa de trainee e os três tópicos serão, né? Primeiro, a concorrência. Né? Como que é a concorrência dos principais programas de trainee hoje em dia, principalmente relacionado à relação candidatos e vagas. Depois falar um pouquinho sobre o processo seletivo. A gente tem algumas etapas que são mais comuns dentro dos programas, algumas são específicas dentro de cada programa, né? Mas quais são os pepinos, as dificuldades em cada uma dessas etapas e como que você pode se preparar melhor para um programa de trainee, para aumentar suas chances de aprovação. E na BTC a gente pode falar que somos especialistas nisso. Né? A BTC já tem mais de 11 mil alunos formados. Dentro do nosso curso de negócios, o GBP, né, que é um curso voltado para o público que está entrando no mercado de trabalho e que tem interesse em desenvolver carreira em trainees ou áreas de negócios de grandes empresas ou empresas de tecnologia, mercado financeiro, consultorias e assim por diante, né, já são mais de 8.500 alunos formados e só de pessoas que fizeram o curso e foram aprovados em programas de trainee ou passaram por programas de trainee, segundo nossa pesquisa aqui no LinkedIn, mais de 1.000 pessoas, tá? Mais de 1.000 pessoas que, ao longo dos últimos 15 anos, né, realizaram o General Business Program, nosso curso, e tiveram experiência em programas de trainee em diversas empresas, tá? Não especificamente uma ou outra nas que eu vou citar aqui. Legal, então vamos lá. Né? Acho que para falar um pouquinho sobre o quão difícil, né, é importante a gente falar sobre a concorrência. Né? Então, qual que é a concorrência nos principais programas de trainee? Né? Eu vou pegar aqui 5 exemplos, tá, de programas que são grandes e que têm dados mais disponíveis. Tá? O primeiro, né, vou pegar o da Ambev. Ambev, grande empresa de bebidas, né, famosa aí por marcas como Skol, Brahma, Antártica, Original, famosa compradora de marcas como Colorado, dentre outras, e que tem até algumas coisas que não são cerveja, né? Ambev, né? Se a gente pegar a média de inscritos, né? Inscritos no programa de trainee da Ambev, né? Vai de 30 a 50 mil inscritos, né? 30 a 50 mil, é bastante gente. Quando a gente pensa em candidato, vaga, a gente está falando de uma concorrência que vai de 1.000 até 3.000, ou seja, 3.000 pessoas para uma vaga. Bastante concorrido, né? Beleza.
Se a gente pegar Unilever, Unilever é uma grande empresa de bens de consumo, fabrica desde maionese até sabonete, né? A gente tem programas de trainee também, inclusive da Unilever, é um dos programas que tem a maior remuneração inicial, né? De 25 mil até 40 mil candidatas, com concorrência que vai de 800 até 1.200 candidatos por vaga. O programa do Itaú é o maior programa de trainee em quantidade de inscritos, né? Ele vai de 40 e chegou até em 2024, 2025, mais de 100 mil inscritos. Mas tem mais vaga, né? O que faz com que a concorrência seja um pouco menor, né? A competição, a relação candidato-vaga, estimada aqui entre 160 e 300. Aí quando a gente vai para o Safra, também um programa de trainee bastante consolidado do Banco Safra, né? Ele vai de 20 a 30 mil candidatos, né? Inscritos, e a concorrência vai de 400 até 600 candidatos por vaga. Um outro programa bastante recorrente aí é o da Renner, no varejo, né? Aqui estimado entre 15 a 25 mil candidatos, e a concorrência vai de 500 a 700 candidatos por vaga, né? Isso daqui é a concorrência. Aí, bom, isso aqui é bom, é ruim? Qual que é a referência que eu posso usar? Pois é, para poder comparar, eu trouxe aqui a concorrência das graduações mais concorridas, ou seja, para entrar no vestibular. A época de vestibular, né, às vezes para quem tem interesse em entrar numa universidade pública muito concorrida, tal, fica muito atento a essa relação de candidatos-vaga, né? Então vamos lá. Quando a gente pega medicina, né, eu não sei a quantidade de inscritos, mas a relação quantidade de candidatos-vaga, né? Ela vai nas principais universidades, principalmente USP, ou Unifesp ou Unesp, né? De 90 a 130 candidatos vaga. 90 a 130. Esse é o curso de graduação mais concorrido do Brasil, né? O segundo, né, em curso, né, psicologia. Psicologia. Aqui muito focado em USP e Unesp também, tá? Então, isso aqui é uma média de algumas das principais faculdades, né, as mais concorridas. Vai de 65 a 63 candidatos por vaga. A terceira graduação mais concorrida é Relações Internacionais. Pois é, né? Essa daqui vai de 37 até 51 candidatos vaga, muito focado na USP também e na Unesp, né? Aqui acho que tem alguns pontos só que vale a pena comentar, né? No caso das empresas, muita gente, né, presta os processos de trainee independente da empresa. Então, como são áreas de negócios, né, não necessariamente a pessoa precisa ter um conhecimento do mercado que está inserido, no caso, né? Então, não precisa conhecer de bebida para prestar o trainee da Ambev. É legal conhecer, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas não é um pré-requisito você ser especialista, ser um mestre cervejeiro, né? Então você tem pessoas que vão prestar em todas as empresas. Isso é muito comum. Você tem uma interseção muito grande, né, das pessoas que prestam um processo de trainee. Já nos cursos aqui é um pouco diferente. Você tem perfis de pessoas que vão preferir determinadas áreas, né, fazendo com que a interseção seja muito menor. Tá? Então é claro que vai ter menos gente competindo porque a pessoa escolhe se ela quer ou medicina, ou psicologia, ou RI, ou engenharia, ou sei lá o quê. Né? Agora, vale comentar, né? Medicina, lógico, medicina tem a questão da atividade em si, né? Que é muito bem vista pela sociedade, tem uma expectativa de remuneração muito boa, então isso acaba elevando bastante a relação candidato-vaga. Psicologia é uma área muito em alta também, né? Dados os diversos problemas, né, de carga mental que a gente tem hoje em dia. É uma área também voltada para a saúde, que relaciona humanas com saúde e acaba tendo bastante concorrência. E RI tem o apetite de uma área específica que é a diplomacia. Né? Então, muita gente entra em relações internacionais ou desenvolve-se nessa área com a expectativa de prestar concursos muito voltado para a área de diplomacia, que é um concurso bastante reconhecido aí. Né? E também não tem tanta vaga como direito. Direito, por exemplo, tem um apetite muito grande por concursos para muita gente, mas ainda assim é menos concorrida porque tem muita vaga. Tá? O quarto curso aqui, acredite ou não, audiovisual. Audiovisual, né? Muito focado na USP, né? Bastante nichado esse aqui. Ele vai de 30 a 60 candidatos por vaga. E o último, tá?
é computação. O último não, né? O quinto aqui da lista dos mais concorridos, né? Vai de 25 a 30 candidatos por vaga. O que a gente observa aqui quando a gente faz essa comparação, né? Que a relação candidato-vaga dos principais processos de trainee é muito maior, é muito mais concorrido do que os principais vestibulares. Mas é muito mais. Isso quer dizer necessariamente que é mais difícil de passar? Não necessariamente, mas dá alguns indícios disso, né? Então acho que esse é um ponto muito relevante para a gente iniciar nosso papo. Legal, a gente tem ideia da competição, que me dá uma luz do quão difícil é passar em um programa de trainee. Afinal, é muita gente competindo para poucas vagas. Legal, o que mais a gente pode falar sobre a dificuldade de passar num processo de trainee? Justamente as etapas do processo seletivo. Tá? Então, processos de trainee eles costumam ser bastante rigorosos em diversas etapas. Né? Começa com currículo, vou colocar aqui, né? Análise de currículo. Esse é um ponto que contribui muito para essa dificuldade. Por quê? Porque nem pela escrita do currículo, mas também, apesar de que muitos desses programas você vai precisar preencher na plataforma deles, né? Tem alta exigência em algumas coisas, né? Faculdade, extracurriculares e assim por diante, né? Então, nem todo programa aceita pessoas formadas em qualquer universidade ou em qualquer curso de graduação que eventualmente não tenha participado de nenhuma entidade estudantil, nenhum tipo de atividade extracurricular, nenhum estágio, nem outra coisa assim, tá? Então, existe um filtro muito grande já na entrada, já no currículo. Legal, passei por esse filtro do currículo, o que eu tenho, né? Eu tenho muitas vezes um teste de lógica que vai exigir um raciocínio lógico forte, o que contribui, né, para áreas de exatas, vamos dizer assim, ou pessoas que gostam e têm facilidade com lógica, né? Tem muitas vezes o teste de inglês, e aqui é importante. Boa parte desses programas de trainee exigem inglês fluente, né? Fluente. Então você tem que ir muito bem no teste de inglês, senão você é reprovado, reprovada. Tem alguns programas que flexibilizam aqui. Aí melhora um pouco para quem não tem esse filtro, né? E por último tem o teste de fit cultural. E aqui, pessoal, não tem muito segredo, né? De fato, tem que ter algum tipo de coincidência de cultura, né? Então tem que ter adesão. Não dá para manipular muito bem esses testes de fit cultural, né? Se você responde o que você acha que o outro lado quer ouvir, a chance de dar errado é muito grande, tá? Então eles fazem o teste justamente para isso. Então é importante que você seja sincero, sincera ao responder o teste fit cultural e é que vai dar, né? Isso aproxima um pouco a empresa desse tipo de programa, onde você vai ter um fit com aquela determinada área, tá? E é importante que tenha isso, pelo menos na minha opinião. Legal. Passados os testes, a gente geralmente vai ter uma etapa de apresentação. Essa apresentação pode ser presencial, pode ser virtual, mas é uma apresentação pessoal. E essa apresentação ela vai ser avaliada e haverá muito possivelmente um filtro aqui, né? Isso aqui, né, envolve comunicação e preparo também. Beleza, depois dessa etapa, a gente costuma ter a amedrontadora dinâmica de grupo. E a dinâmica de grupo, ela vai envolver algumas competências, a comunicação uma delas, liderança, trabalho em equipe e resolução de caso ou de problema, muitas vezes, tá? E aqui, pessoal, é uma etapa também que corta muita gente, pela dificuldade de lidar com o grupo, pela dificuldade de lidar com o problema, pela dificuldade de resolver conflitos e pela dificuldade de comunicação. Então são alguns pontos que já dão um pouco de dicas, né, do que tem que ser desenvolvido aqui. Show de bola! Depois da dinâmica de grupo, via de regra a gente tem uma entrevista com RH, agente de gestão, etc. Né? E aqui ela tem alguma relação também com o fit cultural, tá? Que é o que essa pessoa deve avaliar majoritariamente.
dentre outras coisas, né? Em seguida, a gente vai ter entrevista com gestores. E aí, na entrevista com gestores, são várias coisas que serão avaliadas, né? Conhecimentos técnicos, dependendo do cargo, da área, né? O fato de você contar bem a sua história, mostrar uma credibilidade, conhecimento, ter uma conexão com a pessoa do outro lado e mostrar maturidade. Então aqui eu vou colocar o ponto da maturidade como muito importante. E como que eu mostro maturidade? Eu já chego lá. Espera um pouquinho que eu já chego, né? Mas se você quiser comentar já como é que demonstra maturidade numa entrevista, comenta aí, né? O que que você acha? E aí vamos ver se a sua avaliação é semelhante à minha também. Eu já chego lá. Por fim, né? É muito comum, cada vez mais comum, que a gente tenha o case interview. Até para trainees, né? Case interview é uma entrevista onde você vai ter que resolver algum problema. E aí a ideia não é você contar sobre você e tal, é mais você, de fato, resolver uma prova, como se fosse assim, dentro de uma etapa de processo seletivo. Então são várias etapas, com vários tipos de avaliações diferentes, que podem te reprovar no processo seletivo. Tá? Eu não vou entrar no detalhe de case interview, isso aqui, inclusive, a gente tem um curso, que é o preparatório para entrevistas, né? E para processos seletivos, que é um curso que a BTC gravou para te ajudar a dar esse primeiro passo. Tem muita coisa muito boa lá. E a gente vai deixar o link para você ter acesso a esse curso, tá? Na descrição aqui do vídeo, inclusive ele é gratuito. Pois é. Como se preparar? Né? Acho que esse é o ponto. E aqui a gente tem que também pensar nas etapas dos processos seletivos. Né? Vou deixar um pouquinho mais para cá. Beleza? E aí a gente vai entender qual é a melhor forma de se preparar aqui, né? Para passar nesses processos tão concorridos e tão difíceis. Né? Maravilha. Né? Como se preparar? Esse vai ser o nosso grande desafio. Né? Então, legal, a gente tem várias etapas. Né? Quando a gente pensa em currículo, não tem muito o que fazer aqui, né? Daí a graduação que você fez, a faculdade, né? Mas uma coisa que ajuda muito aqui, né? Isso aqui você tem que levar para a vida, né? É participar de projetos. Participar de projetos dá história para contar, dá experiência, dá vivência, ajuda na maturidade, né? Pô, e que tipo de projeto? Qualquer coisa, pessoal. A gente está falando aqui de entidades estudantis, então CA, Atlética, empresa júnior, né? Eu vou colocar mais coisa aqui. Pode participar de voluntariado, pode participar de startup, criei uma empresa, coisa assim. Enfim, qualquer tipo de atividade adicional à faculdade. Né? Posso até colocar esportes aqui, hobbies, né? Eu me formei em conservatório, em tese, eu não sou músico de formação porque eu não tenho graduação em música, né? Mas eu me formei em conservatório, né? Eu toco razoavelmente violão e guitarra e isso já virou assunto de entrevista, né? Então é o que pode acontecer. Olha que elementar, né, pessoal? Então esse é um ponto. Ter história para contar e ter experiência também para ajudar na maturidade. Isso aqui ajuda nessa etapa de currículo, ajuda na apresentação pessoal, ajuda na entrevista com o RH, na entrevista com gestores. Legal? Beleza. Então vamos lá, participar de projetos. O que mais que a gente pode fazer? Né? Intercâmbio. Intercâmbio pode ser de estudo ou trabalho. Se eu for trabalhar de garçom na Austrália, vale? Opa, ajuda muito nessa etapa importantíssima, que é o teste de inglês. Tá? Isso aqui exige uma preparação separada. Né? Então, recomendo fortemente. Não consigo fazer intercâmbio, eu tenho um filho, não sei o quê, não sei o quê. Beleza, então essa parte você sabe que você não vai conseguir cumprir. Ainda assim, deve buscar a melhoria do idioma. Maravilha. Então, intercâmbio. Vamos ver o que mais a gente pode fazer para ajudar aqui nessas etapas, né? Quando a gente faz teste de lógica, a prática do teste de lógica, eu não vou colocar isso, né? Mas é um pouco mais direto, acho que não tem muito problema, né? Aqui, fundamental, comunicação. Praticar, treinar a comunicação, porque isso vai ser importante para a sua apresentação, para a dinâmica de grupo, entrevista com RH, entrevista com gestor e case interview. Todas as etapas presenciais ou virtuais, né, vídeo, vai ter a comunicação como a principal competência a ser avaliada. Né? Como que eu pratico a comunicação? Tem várias formas. Tá? Você pode, dentro de uma entidade estudantil ou de qualquer outra coisa, preparar uma apresentação para fazer. Tá?
você pode treinar sua comunicação com amigos, se gravar se apresentando. Tem várias formas aqui, né? Eu vou... Aqui, como a gente não consegue praticar, porque você está ouvindo aqui esse vídeo, esse podcast, né? Vou indicar um livro, né, para ler, mas lembra de uma coisa, isso é muito importante, eu falo isso também nas aulas e eventualmente quando eu vou em alguns eventos universitários, achar que vai melhorar a comunicação lendo um livro sobre comunicação é igual achar que vai entrar em forma lendo um livro sobre nutrição. Tá? É mais ou menos a mesma ideia. Ou seja, isso não vai acontecer. O livro ele ajuda no direcionamento, a teoria ajuda muito no direcionamento. No entanto, a prática é o fundamental para o desenvolvimento. Tá? Mas um livro bem legal, tá? É o TED Talks, que é o livro desenvolvido pelo Chris Anderson, que é o criador do TED, aquelas palestras que foram feitas para que pessoas comuns, pesquisadores, né, pessoas especialistas, compartilhassem de forma interessante a pesquisa que eles desenvolvem. E aí ele cria um método de desenvolvimento da comunicação de pessoas que não são comunicadores. Olha só que genial, né? Muito legal. Então, a comunicação é uma competência importantíssima que deve ser desenvolvida aqui. Legal. O que mais deve ser desenvolvido, né? Aí eu vou chegar naquele ponto que eu tinha falado antes, né? A maturidade. E a maturidade, ela vai envolver algumas questões, né? Então vou abrir aqui um colchetes grandão, porque a maturidade vai trazer, né, necessidade de experiências e conhecimentos, né? Então a gente vai ter aqui experiências e conhecimentos. Experiência e conhecimentos. Quando a gente fala de experiências, né, a gente está falando aqui do intercâmbio, da entidade estudantil, de projetos, de trabalhos que você eventualmente realizou. Tudo isso vai trazer uma série de experiências que vão aumentar a sua maturidade, vão trazer assuntos para você falar a respeito, né? Experiência aqui pode ser experiência pessoal de algum tipo de superação, né? Uma pessoa que veio de um lugar muito pobre, uma família com muitas deficiências, com muitas dificuldades, e que teve que superar uma série de dificuldades. Isso tudo são experiências de vida que a pessoa acumula e que ajudam na maturidade. O que é importante aqui? Você saber comunicar essa experiência. Isso aqui é fundamental. Conhecimentos, né? O que a gente tem de conhecimentos importantes aqui? Pessoal, são alguns que vão colaborar demais, né? Então, saber sobre estratégia. Estratégia. Entender qual é o ambiente competitivo da empresa, quem são os competidores, quem são os substitutos, qual que é a barreira de entrada, qual que é a estratégia de portfólio da empresa, a estratégia de crescimento da empresa, a estratégia de ganho de mercado da empresa, inovação, dentre outras coisas. Tá? Então, entender sobre estratégia, todos esses temas, ter esse vocábulo pronto para ser utilizado e estudar a empresa para isso, é algo que vai contribuir muito para suas entrevistas. Esse é um dos motivos pelo qual a gente tem um monte de aluno e aluna que são aprovados em processos seletivos concorridos, tá? Porque eles ganham muita maturidade com esse tipo de conhecimento, né? Como adquirir esse conhecimento? Bom, com a BTC, com certeza é a melhor forma. Mas a gente pode, através de leituras, né, bons livros, estratégia. Poxa, tem o livro Competição, do Michael Porter. Tem o livro Entendendo o Michael Porter, que é muito bom também. Tem livros sobre estratégia de precificação, né, o Price Advantage. Tem vários livros que a gente indica nos cursos e tem no nosso site também, tá? Então não precisa fazer o curso para pegar as recomendações. No nosso site você consegue achar vários livros. O legal do curso é que você compartilha isso com pessoas que são experientes, né? Pessoas que têm experiência de mercado e com muita prática, né? Com muita análise de caso, com tomada de decisão. Legal. Finanças. Finanças é um letramento importantíssimo para esse tipo de processo. Vai ajudar você a entender se a empresa lucra ou não lucra, como que ela tem receita, quais são as fontes de receita, margem de contribuição, gestão de caixa e assim por diante. Tá? Você fala, bom, eu faço administração, eu já manjo tudo isso. Pô, põe a mão no consciência e me diz se você consegue falar de forma assertiva, com maturidade, né, com assertividade, qual que é a estratégia financeira e a estratégia de crescimento da Ambev ou do Itaú. Sobre isso que a gente está falando. Essa maturidade ela exige bastante conhecimento, muito mais do que é cobrado no processo seletivo. E esse é um ponto fundamental. A maturidade não é treinar exatamente para aquilo que você está fazendo.
É treinar para muito além daquilo que você está fazendo. É isso que vai trazer a maturidade. Eu sou engenheiro de formação, me formei em engenharia elétrica, e durante muito tempo eu pensei que aqueles conhecimentos que eu adquiri na faculdade de integral, derivada, transformada de Laplace, transformada de Fourier, cálculo integral com números complexos, enfim, álgebra linear, todas essas coisas, eu achei que eram completamente inúteis pelo fato de eu não trabalhar na área. Depois de um tempo ganhando maturidade, eu entendi o que estava acontecendo. Tudo isso me ajudou a desenvolver essa maturidade através de várias experiências e conhecimentos muito além do que me seriam exigidos depois. É por isso que muitos processos seletivos contratam pessoas provenientes de engenharia, de física, dentre outros cursos, para áreas de negócios, por causa desse excesso de conhecimentos, né, que não vão ser utilizados diretamente, mas que trazem essa maturidade. Tá? Então, esse é um ponto importante. Então, sim, mesmo que você tenha feito administração de empresas, é muito possível que você não esteja com a maturidade necessária, eventualmente, para conversar de forma madura sobre esses temas. Né? Para quem é de fora, mais difícil ainda. Por isso que é importante adquirir esses conhecimentos. Né? Estratégia, eu posso colocar marketing também, tá? Marketing vai ser importante. E conhecimento sobre soft skills, que envolve comunicação, mas outras coisas também, como negociação, gestão de conflitos. Essa é minha área, né, pessoal? Então eu gosto bastante, eu sou um pouco parcial aqui, né? Mas enfim, é uma área que me aproximou bastante. Eu acho que tem uma relevância também para o desenvolvimento da maturidade. Persuasão. E adicionando mais uma, e aqui eu acho que é bem relevante, né? E eu vou até separar, é a área de modelagem e resolução de problemas. Aqui eu estou falando de estruturação, de modelos. A gente na BTC usa Excel para modelagem, mas não precisa ser só Excel, né? O Google Sheets ou qualquer outro, apesar de que o Excel é relativamente superior, né? Pode ser Power BI, pode ser outras ferramentas, né? Até ferramentas de IA, né? Mas que ajudem a desenvolver modelos, você elaborar estruturas práticas que ajudem na tomada de decisão e a resolução de problemas, né? Também nessa estruturação. Então aqui a gente tem uma série de elementos que vão contribuir para a maturidade, que, dentre outros elementos aqui, vão ajudar na preparação para o processo seletivo. Então, com isso, né, espero ter respondido que é muito difícil passar um processo de trainee. Quão difícil é? Muito, muito difícil. Mas é possível. A gente tem muitas experiências positivas disso. Tem, claro, experiências negativas, né, pessoal? Isso é normal. Muita gente tentou, demorou para passar. Alguns não passaram e resolveram optar por outra área. Né? Isso acontece. Mas, tem muitas experiências de sucesso, justamente porque a gente foca no desenvolvimento integral, pessoal, e não no desenvolvimento pontual. Isso aqui eu acho que é a principal mensagem. Né? Tem tanta coisa para a gente fazer para poder aumentar as chances que é até difícil entender quando alguém tenta se preparar realizando um curso de 1 hora gravado em vídeo com experiências pontuais válidas, tá? Mas pontuais sobre como se preparar para um processo seletivo. Como ouvir esse podcast e achar que está preparado. É claro que não, né? A gente tem que se aprofundar em todos esses elementos, né? Tem que participar de atividades, de projetos, tem que participar de um intercâmbio, fazer o possível para melhorar o seu inglês quando o processo exige, treinar muito a sua comunicação e desenvolver a maturidade. Né? Esses são elementos necessários e na visão da BTC do que é importante para isso. E é claro, pessoal, a BTC ela trabalha para isso em uma frente específica, que é o General Business Program. Esse programa, que já tem 16 aninhos de vida, ele foi criado para auxiliar no caminho do pessoal que está entrando no mercado de trabalho para as principais áreas, incluindo programas de trainee. Né? Se você tem interesse em se desenvolver de verdade, né, criar essa maturidade para aumentar muito suas chances de um processo, o GBP ele é feito para você. Né? Se você quiser conhecer, tem link na descrição e eventualmente a gente consegue te ajudar. Né? Tem outras formas, você pode buscar também alternativas de desenvolvimento, conhecimento e as outras ações
que fogem do que um curso pode oferecer, como, por exemplo, experiências em entidades estudantis, em voluntariado, dentre outras. Aí tem que ir atrás mesmo, não tem jeito, tá? Mas eu reforço porque boa parte desses programas fornecem carreiras muito legais. E no mundo de hoje, que né, tudo tá difícil, né, pessoal? Você ter uma boa empresa, ter um bom cargo, com visibilidade, com um bom salário, é um grande diferencial. Então esse é o recado que eu queria deixar para você. Se você tem algum complemento aos pontos que eu coloquei aqui, deixa nos comentários aqui, que vai ajudar o pessoal que está acompanhando com certeza, tá bom? Obrigado pela atenção e um grande abraço. Até a próxima.